gente, aqui é a Teresa do Teresa Reads, bem-vindos a mais um dia de Veda. Hoje é dia de Bookish Talk e eu tô aqui pra falar sobre leituras obrigatórias na escola. Bom, gente, desde que a gente aprende a ler, a gente já é obrigado a ler livros pra escola, a gente tem que fazer provas sobre eles e na maioria das vezes não são livros que a gente gostaria de ler. Claro que isso vai intensificando com o tempo, principalmente com as leituras obrigatórias pra passar no vestibular, e aí a gente acaba se desinteressando totalmente pela leitura. Qualquer coisa que a gente faça obrigado não dá prazer, a gente não quer fazer aquilo porque é a nossa vontade, a gente tá fazendo aquilo porque tem uma força maior ali mandando na gente. Muitas vezes a gente não lê o livro, né, vamos ser bem sinceros, a gente lê aí resumos na internet e já deduz que eles vão ser chatos porque não são livros que a gente leria normalmente caso a gente pudesse escolher. Apesar de eu achar isso muito absurdo, porque isso desmotiva muito a pessoa se tornar um leitor, já que elas vão achar que ler é chato, não necessariamente aquele livro não é pra ela. Ao mesmo tempo eu entendo por que a gente precisa fazer isso. Existem livros que eu tive que ler obrigada pra escola, que eu jamais teria lido por conta própria e que foram livros que me ensinaram muito, que eu gostei muito. Dom Casmurro, Capitã de Areia, Dama das Camélias, enfim, são livros que eu amei, que eu jamais teria chegado perto se não fosse pela escola. Eu tive muita sorte de estudar numa escola onde a leitura era sempre muito bem incentivada, porque eu tive ótimos professores. Alguns professores davam algumas opções e a gente podia escolher entre aqueles livros um deles pra ler, o que já aumenta muito mais a nossa vontade de ler, porque por mais que a gente tenha que escolher entre opções, a escolha ainda é nossa. Eu também já fiz prova de livros sobre o livro que eu quisesse ler, e aí a gente tinha que responder umas perguntas meio básicas pra provar que a gente tinha lido o livro, mas era uma prova muito mais pra você aproveitar a sua leitura do que pra você mostrar pra professora que você tinha lido certo livro. Eu já tive discussões sobre distopias e coisas muito legais no colegial, porque o meu professor sempre instigou muito isso, e não só com a leitura, com filmes, com coisas muito diversas que sempre acrescentaram muito à aula. Minha prova de Dom Casmurro foi dividir a sala em dois e falar quem ia defender a Capitu e quem ia defender o Bentinho. Isso foi super legal. A gente conseguiu discutir o livro de uma maneira muito mais rica e eu aposto que quem não tinha terminado de ler ficou com muita vontade. Então esse é sempre algo que eu me pergunto muito, o que a gente deve fazer a respeito disso. Acho que tirar as leituras obrigatórias da escola não é uma opção, senão tem gente que vai continuar sem ler. Tem gente que nunca vai ler livros muito importantes, eu mesma nunca leria alguns livros que são clássicos e são livros maravilhosos. Mas ao mesmo tempo eu tenho amigos que até hoje não leem por achar que leitura é chata, por causa dessas leituras obrigatórias. Realmente tem livros que eu fui obrigada a ler que eu queria morrer. Por exemplo, acho que tem gente que gosta, me perdoe, mas eu odiei Iracema. Na primeira página eu já não aguentava mais ler, não é um livro que me apeteceu, mas eu sei que é um livro clássico importante e que a gente precisa lê-lo. Então fica aí nessa dúvida, né? Será que a solução é montar um clube do livro extracurricular em que as pessoas possam escolher os livros que elas querem ler e discutir livros que as pessoas estão gostando de ler naquele momento, como Guerra dos Tronos ou A Culpa das Estrelas? Não sei, comentem aqui embaixo o que vocês acham. Eu tenho muita vontade de falar sobre isso com alguns dos meus professores. Se vocês gostarem dessa ideia, comentem aqui embaixo. Quem sabe eu não faço outro vídeo sobre discussão com algumas pessoas que estão do outro lado ali. São as pessoas que pedem pra gente ler esses livros obrigados na escola. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Não esqueçam de se inscrever se ainda não são inscritos para receber essa carinha ainda todas as semanas. E é isso, gente. Um beijo, até amanhã. Tchau!